começar aqui a compartilhar para vocês, tá? Compartilhar minha tela. Aí toda vez que eu vou compartilhar a tela, eu vou perguntar se está todo mundo conseguindo ver, porque eu já tive algumas experiências esses dias dando aula e às vezes dá algum erro na tela, no computador de alguém. Aí sempre que eu perguntar, vocês colocam aqui no chat, tá? Aí eu queria já saber se vocês estão conseguindo ver minha tela. Pronto, Milena. Pronto, ótimo. Então, o arquivo que eu passei para vocês do quarto médio foi esse aqui, tá? A disciplina que a gente está vendo é a disciplina de desenho estrutural. E as orientações, né, em relação à aula remota vai ser o seguinte, né? Nas segundas-feiras a gente vai ter aula via Google Meet, com um resumo das aulas. Por quê? Porque o meu horário com vocês, ele é a manhã toda, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar uma parte da manhã para dar um resumo do conteúdo que a gente vai ver na semana. Ó, essa aula minha com vocês é aqui, na segunda-feira e na sexta-feira. A gente também tem esse encontro aqui de resistência dos materiais, mas aí vai seguir a dinâmica parecida com essa dinâmica de desenho de estrutura, mas aí a gente conversa na quarta-feira. Então, aqui no começo da manhã, eu vou estar passando para vocês as orientações e um resumo sobre o que a gente vai estar vendo durante a semana. E na sexta-feira, tá? E na sexta-feira, a gente vai utilizar para que vocês façam exercício. Por quê? A primeira coisa é o seguinte, essas 4 aulas da manhã aqui, se a gente for preencher elas com aulas síncronas, ou seja, via Google Meet, fica muito pesado, né? Tanto para mim quanto para vocês. Então, a gente passar a manhã todinha conectado no Meet não é algo que seja viável para o andamento da nossa disciplina. Então, eu explico para vocês aqui no começo, né? Aqui no começo da manhã, a gente permanece com o nosso encontro às 7h30, e vocês vão tirar o resto da manhã para estudar os assuntos. Eu vou ficar disponível durante todo esse horário aqui para tirar alguma dúvida ou então dar alguma orientação que vocês precisem, tá? Então, qual é o ideal? O ideal, eu sei que nem todo mundo pode, mas como eu estou vendo aqui, a grande maioria conseguiu. Professor, pode repetir o dia que o senhor disse que ia passar a atividade? O dia da atividade vai ser a sexta-feira, tá? Nós vamos ter 5 semanas, então a gente vê o assunto na segunda, vocês têm a segunda até a quinta para estudar, e a atividade vocês vão fazer na sexta, tá? Então, sim, como eu estava dizendo, na segunda-feira pela manhã eu passo para vocês as orientações sobre as atividades, sobre o que vocês devem estudar, tá? E o ideal é que vocês estudem aqui nesse horário. Por quê? Porque como eu vou estar disponível aqui para vocês, né, a qualquer momento, ou no WhatsApp, ou então no Google Meet, eu vou deixar conectado, vocês podem tirar alguma dúvida, né? Isso aqui, esse horário, eu não vou utilizar ele como aula de fato, mas esse horário aqui eu estou disponível para as turmas, tá? E, eventualmente, caso vocês precisem marcar algum horário de atendimento ou algo do tipo fora desses horários aqui de sala, antes da sexta-feira, a gente pode encaixar aqui em algum outro horário que eu tenha disponível, tá? Tem outros horários, esse horário aqui é somente o horário de aulas. Eu tenho que cumprir um horário administrativo também, porque a gente continua com as atividades de coordenação, administrativo também em home office, mas a gente consegue encaixar aqui alguns outros horários, tá? Então, aqui está explicando. Então, na sexta-feira serão disponibilizadas atividades referentes à semana. Eu pretendo fazer atividades fechadas, tá? Não pretendo fazer
projeto, algo do tipo, porque eu sei da dificuldade que a gente tem. Deixa eu só parar um pouco aqui a apresentação. Em relação a software, em relação ao computador e tudo mais, tá? Então, por mais que seja uma disciplina de desenho de estrutura e presencialmente eu dou ela, a gente fazendo um projeto e tudo mais, eu não pretendo fazer isso, pelo menos por enquanto. Mas é aquela questão, como eu disse a vocês, depende totalmente da turma. Se o pessoal disser, professor, a gente tem condições de fazer, a gente pode fazer um projeto dessa forma ou de outra, a gente faz. Por isso que toda semana, né, toda segunda-feira que a gente se encontrar, ou então via WhatsApp, é porque são muitos alunos, às vezes, WhatsApp e essas coisas a gente não consegue dar uma assistência tão grande. Mas, pelo menos, por essas vias oficiais aqui, é interessante que vocês falem. Porque, se não der certo o que a gente está fazendo essa semana, na próxima a gente muda e encontra uma forma melhor, tanto para as aulas como para avaliar vocês, tá? Pronto, então, nas sextas-feiras serão disponibilizadas atividades diretamente da semana. Então, eu pretendo colocar atividades mesmo para que vocês preencham, tá? Lá no Classroom mesmo. O docente estará disponível para interação com o aluno durante os horários das aulas, em que os alunos estarão estudando conteúdo. Então, como eu já tinha dito, que essa aula não seja tão longa, né? Apesar de eu até gostar da aula, assim, mas eu vou estar disponível e no começo eu vou fazer somente aquele resumo que eu tinha dito. Quem não conseguir assistir a aula, às vezes dá um problema de conexão, às vezes, enfim, o aluno não consegue assistir a aula ao vivo, né, vamos chamar dessa forma, eu vou disponibilizar as aulas nesse link aqui no YouTube, é um link que eu fiz agora na época da pandemia para disponibilizar um curso de estruturas que eu ministrei. Não sei se alguns alunos aqui dessa turma participaram, mas nesse canal aqui é um canal que eu criei, só tem um curso lá de estruturas agora, e a partir de hoje vou estar disponibilizando essas aulas para que o pessoal que não conseguiu assistir, assista. Então, para quem tem alguma dúvida, ir lá e assistir a aula novamente, tá? Eu também coloquei essa observação aqui, e vocês podem ler, né? A nota de vocês, a nota final, vai ser a média simples das atividades desenvolvidas ao longo das 5 semanas. O que é média simples? A gente vai pegar a nota de cada semana e dividir por 5, tá? Então, eu prefiro... Então, toda semana é uma atividade avaliativa, é? Toda sexta, tá? E qual é o conteúdo? E assim, não é como eu estou dizendo, se a gente chegar sexta-feira e vocês tiverem, por exemplo, todas as reuniões passaram atividade, ficou algo muito pesado, a gente muda. Mas eu prefiro que seja assim, para que a gente só não tenha, por exemplo, 2 atividades e, como é algo novo, se você tiver somente 2 atividades, tirar nota baixa em uma, ou então nas 2, é mais fácil, né? Se a gente dividir em 5 atividades, fica mais fácil a gente recuperar e tudo mais, e ir se adaptando, né? Então, a priori... Aí, no caso, vai ser 5 atividades, 2 pontos para chegar em 10, no caso, né? Isso. Entendeu? Tá certo. Então, na primeira, a gente já começou nessa disciplina, então tem alguns assuntos aqui que vão ser mais revisão do que qualquer outra coisa, tá? Mas eu vou começar a disciplina do zero e a gente vai ver todo o assunto, tá? Nessa nossa fase aqui com ensino remoto. Então, na primeira semana, o conteúdo vai ser elementos estruturais, tá? A gente vai ver os princípios sobre vigas, pilares, lajes e fundações. Então, como é que acontece?
Eu vou mostrar para vocês, né, agora de manhã, o material sobre viga, pilares, lajes de fundações, e vocês têm o resto da manhã aí para estudar isso aí. O material que o senhor passou é para o bimestre todo, para o primeiro, lá no Google Classroom, ou para o ano todo, valendo? Como é? O material que o senhor botou lá no Google Não, Classroom. no caso eu vou colocar toda semana o material, entendeu? Ah, entendi. Pronto. Não vou disponibilizar logo o material. A segunda semana a gente vai ver a parte de armaduras e elementos de concreto armado, tá? Pilares, vigas e fundações. Aqui a gente vai ver o conceito, né, deles. Na segunda semana a gente vai ver as armaduras deles, como é que são. Terceira semana, um projeto de estrutura de concreto, a parte de formas, né? Porque o projeto estrutural ele é dividido em duas partes, né? Projeto é dividido em formas e armações. Projeto estrutural em concreto armado, né? Que é o que a gente mais vê. Então, Professor, aí no caso, aqui no caderno, a gente tinha parado em cabo. Então, a gente na escola parou em elementos estruturais, não é isso? exatamente. A câmera aqui. A gente estava vendo isso aqui, a parte de elementos estruturais. A gente estava vendo que era uma viga, que era um pilar, uma laje, né? Uma fundação. E assim, Aí, no assim, caso, a gente vai ver tudo de novo, né? Do primeiro bimestre, a primeira aula até a encerrar. exatamente. Meu Eu Deus, tá ficando. já vou considerar que vocês viram isso aqui, né? Tanto vocês como o pessoal do Sub, vocês já viram isso aqui. Mas a gente começa com, digamos assim, uma introdução, né? Novamente, de uma revisão e tudo mais, né? Agora, essa parte, essa a gente vai ver de forma mais detalhada, mas é interessante que a gente veja isso pelo tempo que a gente passou sem ter aula, tá? Então, na semana 4 a gente vai ver a parte de armações, né? Essas duas partes aqui, elas são específicas para a estrutura de concreto, que é o tipo de estrutura que a gente mais utiliza na nossa região. E na semana 5 a gente vai ver o projeto estrutural em aço e madeira. Então, vamos ter atividade, Professor, né? Uhum. esses conteúdos vão ser para o primeiro semestre também, nota do primeiro. Isso. Samira falou mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo, viu? Obrigada. Pronto, então cada semana, tá? Cada semana a gente vai vendo esses conteúdos aqui. Então, esses aqui são os conteúdos programáticos para esse nosso primeiro ciclo, né? Vamos dizer assim, tá? Então, pronto. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Aí vocês podem responder aqui no chat, tá? Se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente dá prosseguimento aí, ó. Aí, no caso, a gente vai anexar a atividade lá no Google Classroom. O senhor vai colocar lá a opção de anexar, é? Como é? Aí, no caso, a gente vai ter que anexar a atividade no Google Classroom mesmo, né? O senhor vai ter que colocar a Isso, opção lá de anexar. Tá certo. exatamente. Deixa eu ver aqui. Tá. Pronto. Em relação à dúvida, alguém tem alguma dúvida? Ou não? Acho que não, é só isso mesmo. Deixa eu botar isso aqui para PDF, porque fica melhor de editar. Que aqui, se eu editar, quando eu passar para vocês, fica ruim. Hum.
Pronto. Então, eu vou anexar. Tem alguém aqui pedindo para entrar. Então, eu vou anexar esses dois materiais aqui, tá? Esse aqui eu vou ver com vocês agora. E vou anexar esse material em relação a elementos estruturais que aí vocês devem ler e entender eles, tá? Em casa, né? Quando a gente terminar aqui. E esse daqui vai ser um material que vocês vão ler, ver se tem alguma dúvida. E em cima dele eu vou fazer a atividade de vocês, né? Essa é a nossa primeira atividade. Ela é uma atividade onde vocês vão fazer tipo uma prova mesmo. Então, na sexta-feira de manhã, eu deixo disponível lá provas com questões em relação a os elementos estruturais, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui tranquilo? Deixa eu botar aqui para que eu fique vendo no chat. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Vou compartilhar agora. Tá vendo agora? Agora vocês estão conseguindo ver? Pronto. Então aqui é o seguinte, esse material aqui, esse material eu já tinha passado para vocês, né, durante as aulas. É um material institucional que eu utilizo durante as aulas, e esse aqui é um material que eu passo como leitura, né? Então, como é que vai ser a dinâmica das nossas aulas? Eu vou... Tem alguém pedindo para entrar. Eu vou ler isso aqui com vocês, né? Mostrar esse material, e esse daqui vai ficar disponível lá, quando a gente terminar aqui, eu vou colocar esses dois materiais lá no Classroom. Esse daqui vocês leem, né? Ele vão estudando, de preferência agora de manhã, vocês comecem a estudar ele. E vai ser um material que eu vou fazer uma prova, né? Fazer uma atividade lá no Classroom para que vocês respondam ela na sexta-feira, tá? Quando for na sexta-feira, depois da atividade, a gente tem um feedback em relação a como foi, tá? E outra coisa, a ideia é que vocês estudem ele agora, porque esse é o momento que eu vou poder me dedicar mais tempo para estar tirando dúvidas e para estar acompanhando vocês, tá? Então, ficou claro, né? Para todo mundo. Bom. É o material inteiro? É, esse material inteiro, tá? Esse material aqui inteiro. Ah, é. Mas ele é tranquilo. Assim, ele tem muito texto, mas a gente já viu muita coisa dele, tem muita imagem, tá? Não é... Eu colocou ele no Classroom? Ainda não coloquei, não. Quando a gente terminar aqui, eu tá. coloco os dois, tá? Eu tava procurando. Não é um material denso, não. Ele tem muita foto. Né? Pode ter mais foto do que texto, na verdade. Bom, então, hoje a gente começa, né, com o comportamento dos elementos estruturais. Lembrando que os principais elementos estruturais que a gente tem vai ser vigas, pilares, lajes e fundações, sendo elas sapatas ou estacas, tá? E cada um elemento desse aqui, ele vai ter a sua propriedade, ele vai ter suas características, e a classificação desses elementos vai ser, ele pode ser classificado, esses elementos podem ser classificados de acordo com diversos parâmetros, né? Um deles é a geometria, outro deles vai ser o material, tá? O tipo de carregamento e etc. Assim, quando a gente fala da geometria, por exemplo, acho que vocês estão lembrados, mas a gente tem elementos que são lineares, superficiais e tridimensionais, né? Então, meus passarinhos estão desesperados, estão mesmo, tá o dia todinho assim.
Então, por exemplo, as vigas, né, e pilares, eles são elementos lineares. Isso aqui a gente já viu, né, ao longo da disciplina. Lajes, muros e paredes são elementos superficiais, né, cascas também, tudo. E elementos tridimensionais vai ser tipo sapatos e blocos de fundação. De acordo com o material, a gente pode ter elementos estruturais de concreto armado, elementos estruturais de materiais metálicos, elementos estruturais de madeira, né? O próprio solo, ele pode ser visto como um elemento estrutural também, né? Por exemplo, quando está fazendo um aterro, né? Uma barragem e tudo mais. Tirantes também, né? Aqui. Eu estou colocando os principais porque são os elementos que a gente mais utiliza em edificação. Mas aqui a gente vai ter ainda outros, né? Treliças, né? Tirantes, cabos. Só que o que acontece? Esses elementos, como treliças, tirantes e cabos, usualmente eles não são encontrados em estruturas de concreto. Eles são mais encontrados em estruturas de aço e estruturas de madeira. Então, nós teremos um enfoque nesses tipos de elementos quando a gente estiver estudando aço e madeira, tá? Não aço somente, mas alumínio também, estruturas de ferro, tá? Então, a questão da geometria, a questão do material e tipo de carregamento, né? Por exemplo, se eles sofrem flexão, ou então esforço normal, né? Que seria a compressão, né? Que o pilar sofre, enfim. Isso aqui a gente vai ver ao longo das nossas. Mas o mais importante aqui é o seguinte, que você pode classificar os seus elementos estruturais. Não existe somente uma classificação, né? Existem várias classificações que você pode ter para um mesmo elemento estrutural. Então, por exemplo, uma viga de concreto armado, né? Ela é um elemento linear, tá? Que sofre flexão. Um pilar de concreto armado, ele é um elemento linear que sofre compressão. E assim sucessivamente, tá? Então, pronto, as vigas, elas são elementos lineares, tá? O que é um elemento linear? É um elemento que tem uma das suas dimensões, no nosso caso é o comprimento, né? No caso da viga, o comprimento L muito maior do que as outras duas. Então, aqui, deixa eu ver como é que eu... Pronto. Aqui a gente tem a altura da viga, aqui a gente tem a base, tá? E aqui o comprimento dela, tá? Aqui o comprimento dela. Então, o comprimento da nossa viga, ele é muito maior do que a altura e a base. Então, esse elemento é chamado de elemento linear. Da mesma forma, os pilares, né? Aqui a gente tem a seção de um pilar, aqui a seção transversal dele, nós temos a medida da altura e da base, que elas são muito menores do que a altura. Então, esse aqui caracteriza um elemento estrutural linear, né? Esse outro pilar também. Ele tem um formato de uma linha. E eles são definidos, né, pelos seus eixos. Quando a gente desenha ele, então, quando a gente trabalha com um modelo disso aqui, a gente representa eles como se fosse uma linha, tá? Então, a viga, ela sofre flexão. Isso aqui também já foi visto, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. O que é a flexão? Quando a gente carrega a nossa viga, imagine que isso aqui é a nossa viga carregada, a gente coloca uma carga aqui, ela tem um comportamento semelhante ao que está aparecendo aqui no desenho, tá? Então, inicialmente, essa viga, ela estava reta, né? O seu eixo, que é essa linha que passa aqui pelo meio,
que define a viga. David botou alguma coisa aí, não sei se tem algum. Só rapidinho, só para reformular. É desse eixo para cima que acontece a compressão e desse para Uhum. baixo que acontece o cisalhamento, né? Atração, Atração, é isso. tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um eixo da nossa viga, né? Aqui a gente tem um eixo. Vou dar só essa mensagem aqui para vocês estão vendo, né? Gravadas no YouTube pela posteridade, tá? Só para vocês lembrarem. Então, os filhos de vocês vão ver lá, vocês chamando um ou outro de doido, né? Então, lembrando que quando a gente faz aula remota, isso aqui fica gravado. Aí, o que acontece é isso, tá? Primeiramente, a gente tem esse eixo reto. A viga, né? Ela tá reta. Quando a gente carrega ela, tá? Quando a gente carrega, a gente tem uma região comprimida aqui em cima e uma região tracionada aqui embaixo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse que a gente falou agora, pode falar aí, né? A gente já viu isso aqui antes, mas isso aqui é o principal comportamento de uma viga. O principal comportamento da viga é a flexão. Então, é fundamental que todo mundo entenda o que é flexão e como os elementos estruturais se comportam, tá? Sempre que a gente quer analisar um elemento estrutural, a primeira coisa que a gente analisa, né? Quando a gente quer analisar um elemento estrutural, quando eu falo analisar um elemento estrutural, a análise estrutural é um termo que dentro do cálculo estrutural significa você saber quais são os esforços, tá? E qual é o comportamento em relação à deformação dela. Deixa eu desenhar aqui para vocês, né? Essa ferramenta aqui de última geração, tá? Mas, ó, análise estrutural, só colocando aqui para vocês, análise estrutural é um termo dentro do cálculo estrutural que significa determinar os parâmetros físicos da estrutura. Como assim? Análise estrutural, tá? Significa o seguinte: você tem lá uma estrutura e você tem um pilar, por exemplo, um pilar de concreto armado com altura de 3 metros, com uma seção de 14 por 30. Você tem lá um pilar, né? Por exemplo. E você coloca uma carga sobre esse pilar. Esse pilar está apoiado aqui sobre o terreno. Quando alguém falar para vocês sobre análise estrutural, não é o que é análise estrutural, é 10 toneladas de força, por exemplo, enfim. Análise estrutural é você fazer todas as contas associadas a esse pilar. Então, por exemplo, saber o quanto esse pilar ele vai se deformar, tá? Saber qual vai ser a carga que vai estar agindo em cada ponto aqui do pilar. Então, a determinação dos parâmetros físicos da estrutura se chama análise estrutural. Esse termo análise para o cálculo estrutural tem um significado especial, tá? Então, pronto, para que vocês... Acho que ficou claro. No caso, a gente vai ter que fazer o cálculo também. Não, análise estrutural seria a parte de resistência dos materiais, né? Então, a gente não vai ver isso aqui agora, tá? Só para que vocês saibam. Aqui a gente está preocupado com desenho, com outras coisas. Entendi. Aí na aula de resistência. Eita, deu cortou um pouco. Cortou um pouco, mas se quiser falar novamente, pode abrir o microfone.
Bom, então, só vendo a parte de flexão e vigas, isso aqui é de extrema importância, tá? Isso aqui é o princípio básico do comportamento das vigas. Como é que as vigas, elas funcionam? Vamos dizer assim, tá? A gente tem aqui uma viga, tá? De concreto armado, aqui os nossos pilares, tá? E o que é que acontece? As vigas, tanto de concreto armado como de aço ou de madeira, elas são projetadas para sofrer um carregamento nesse sentido aqui, né? Carregamento nesse sentido. Onde é que as gigas elas aparecem? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui a gente tem algumas fotos. Não, porque aqui eu botei foto lá de cogumelo. Pronto, mas aqui a gente consegue ver bem as vigas, tá? As vigas, elas aparecem aqui, ó, são esse tipo de estrutura, né? Imagine aqui que isso aqui é uma viga, que é a laje. Então, a viga, ela sofre o carrego, ela se apoia nos pilares, né? A gente está falando agora dessa viga daqui. Ela se apoia nesse pilar e nesse, e recebe a carga dessa laje aqui, ó, que está sendo apoiada sobre ela. Nessa foto aqui tem um detalhe melhor. Nós temos essas lajes, essa laje daqui, que está sendo apoiada sobre essa viga, que está aqui na frente, e essa viga que está aqui atrás, tá? E por hora, essa viga aqui se apoia nesse pilar e nesse daqui que a gente tá vendo, tá? Então, qual é o carregamento das vigas? É um carregamento vertical, né? Na direção vertical, no sentido para baixo, né? Em geral, quem trabalha com estrutura, os carregamentos, grande parte deles é um carregamento vertical para baixo, porque a maior carga que a gente tem é o peso da estrutura e das coisas que estão apoiadas sobre elas. Então, quando a viga sofre esse carregamento, né, a gente imagina aqui sobre essa viga um eixo, tá, que eu vou colocar aqui, um eixo de cor verde, tá, esse eixo é uma linha imaginária. Imagine que eu risque essa linha aqui, já a viga se deformar, eu vou lá e risco com tinta, né, um risco aqui embaixo, outro em cima, ou no meio, um em cima e outro embaixo, tá? Deixa eu botar aqui outra cor, outro aqui embaixo. E todos eles vão ter um comprimento, que vai ser o comprimento da viga, tá? L. Eu vou chamar assim, ó. L0, né? Isso aqui quer dizer comprimento inicial. L0 e L0. Isso aqui vai ser tudo a mesma. Eles vão ter o mesmo valor, tá? Todos os L's. Então, imagine aí que a gente tem o comprimento, né, de cada linha dessa aqui antes da deformação. Isso aqui vai ser tudo igual, tá? Ó, esse aqui de cima é igual aqui o comprimento do meio. E, consequentemente, vai ser o mesmo comprimento aqui de baixo. Imagine que seja 3 metros, essa viga seja 3 metros. Quando essa carga aqui ela é aplicada sobre a viga, o que é que vai acontecer? Ela vai ter uma deformação desse tipo, ó. Tá? Opa, deixa eu botar aqui uma deformação desse tipo. É assim que ela se deforma. Quando a gente calcula essa deformação, nós estamos fazendo o que a gente chama de análise estrutural. Rapaz, desenhar aqui não é tão tranquilo como desenhar num quadro, não.
Quando a gente, ó, essa viga pegou e se deformou, então, não é claro que isso aqui é de forma exagerada. O que é que acontece? Essa linha verde, né? Essa linha verde, ela permanece aqui com o mesmo tamanho, tá? Do tamanho inicial, que é essa linha que está no meio. Essa daqui de cima, ela vai ter um tamanho final menor do que essa daqui de baixo. E essa corda que a gente chama aqui de baixo, ó, ela vai ter um tamanho maior do que as duas de cima, né? Isso a gente pode ver se a gente prolongar aqui para que isso se transforme em uma parte de uma circunferência, tá? Onde aqui a gente tem os comprimentos de arco, né? E a gente sabe que quanto mais a gente anda para próximo ao centro, menor é o comprimento de arco, né? Esse comprimento aqui é menor do que esse, assim sucessivamente. Então, esse verde aqui, ele permanece do mesmo tamanho, aqui em cima diminui, aqui embaixo aumenta. Logo, aqui em cima, a gente tem uma região que é chamada de comprimida, e aqui embaixo tem a região que é chamada de tracionada, tá? Por quê? Porque nessa direção horizontal, aqui em cima, tá? Depois que a viga está fletida, quanto mais para cima a gente tiver, mais nossa compressão aumenta, né? Porque a gente vai estar mais próximo aqui desse centro imaginário. Então, esse tamanho aqui é menor do que esse, consequentemente é menor do que um tamanho que estivesse aqui no meio. Isso muda quando a gente chega no final da viga, onde essa região de baixo ela começa a ser tracionada. Esse tamanho daqui, ele vai ser maior do que o tamanho verde, que consequentemente vai ser maior do que tamanhos intermediários que estejam aqui, né? Que fibras intermediárias que estejam aqui, né? Então, por exemplo, a fibra roxa, ela sofre uma tração máxima. Mas essa fibra amarela aqui, ela também sofre tração porque ela está abaixo dessa linha verde, tá? Essa fibra azul aqui, ela também sofre compressão porque está acima da linha verde. E para essa linha verde, que não sofre nem tração nem compressão, a gente dá o nome de linha neutra. Linha neutra. Tá? Claro isso aqui? Eu vou sim, vou colocar as aulas gravadas. Pronto, então tranquilo. Isso aqui é como uma viga ela se comporta. Aqui está a linha neutra, região comprimida e região tracionada. Da mesma forma, né, essa viga aqui ela está engastada, ou ela está bem apoiada, tá? A gente tem a flexão na viga engastada e livre. O que é uma viga engastada e livre? Ô, professor, aí no caso, aquela linha que o senhor botou, que é azul e a outra cor, azul e amarela, Essa aqui, elas né? já estavam lá e quando sofreu Quando a viga ficou assim, quando sofreu o esforço, Flexão. Uhum. elas apareceram ou elas Não. já estavam? Veja só, Elas são como se fosse uma roxa e uma vermelha a mais. essas linhas aqui elas não existem, tá? Elas não existem. Essas linhas aqui eu estou colocando somente para. Não, isso eu entendi. Eu só estou perguntando em relação a essa Sim, definição. essa daqui, né? Isso aqui seria, na verdade, somente o comprimento associado a essa altura aqui. Então, é como se fosse assim, ó. O comprimento associado a essa altura aqui, ó, inicialmente, ó. E aqui embaixo o comprimento, né? O comprimento inicial dela seria essa linha e da outra seria esse aqui, ó. Tá? É como se fossem várias linhas imaginárias, mas basicamente tudo que está acima do eixo comprime, tudo que está abaixo flexiona. Exatamente. Ó, a gente tem o eixo dela, que a gente chama de linha neutra. Tudo que está para cima comprime, tudo que está para baixo traciona.
Quanto mais para cima estiver, mais comprimido está. Quanto mais para baixo estiver, mais tracionado está. Né? Então, ó, esse tamanho, digamos assim, esse tamanho aqui, é o tamanho máximo da viga, né? No caso, tá em cima, ele vai diminuir, o que tá mais longe ele vai afastar, né? Exatamente. O que está embaixo, né? E aqui em cima é o menor tamanho, ó. Aqui é o menor tamanho, né? Se a gente for pegar o comprimento de arco, e aqui é o maior tamanho. E esse tamanho aqui é um tamanho intermediário entre esse e esse. Só que esse tamanho é o tamanho original da viga. Então, ou seja, Professor, por que tem dizendo linha neutra se ela, como é que se diz? Ela comprime e traciona um pouquinho a linha do meio. não, ela nem comprime nem traciona. É a única que nem sofre com Mas está diferente do estado inicial. Não, mas o tamanho dela é assim, ó, na flexão, o tamanho dessa viga ela não se altera, entendeu? É justamente isso é justamente isso que acontece. Quando ela deforma, essa linha aqui é a única que não traciona e nem comprime, entendeu? Deu para entender um pouco. Pronto. Então, se a gente tem uma viga engastada e livre, ó, o que vai acontecer com ela é isso, ao contrário, né? Normalmente a carga está aqui. Essa viga é uma viga que a gente chama de viga em balanço, tá? Isso aqui acontece muito quando você tem marquises, ou então quando você precisa fazer uma coberta na frente, mesmo. Que isso daqui seja um prédio, tá? Isso aqui é um prédio. E a gente precisa, aqui na frente, fazer a entrada aqui, né? No caso, seria aqui embaixo, né? Isso aqui seria para proteger contra chuva e tudo mais, então a gente coloca vigas em balanço. Perceba que na viga em balanço há um comportamento diferente, né? Não é feito esse comportamento daqui. A viga em balanço ocorre o contrário. Quando você coloca uma carga aqui, você faz análise estrutural, você percebe que a deformação dela é o contrário. Então, a linha neutra dela vai estar aqui e a região de cima vai estar tracionada, a região de cima vai ser comprimida. E se a gente for analisar outras vigas, né, as vigas, na realidade, elas não têm modelos, elas não são tão simples como essa aqui que a gente está vendo. Essas vigas, elas servem para modelos didáticos, né, para que vocês aprendam. As vigas em edifícios, elas possuem formas, né, mais complexas. Então, na prática, o que acontece é isso aqui. Você tem uma viga que ela muda, né, ao longo do seu comprimento. Ela vai mudando o comportamento. Então, se a gente for fazer análise de flexão, por exemplo, dessa viga, o resultado que a gente vai ter é esse aqui, ó, tá? Ó. Eu sempre gosto de fazer essa análise dessa forma aqui. E mais ou menos aqui. Professor, é só uma pergunta rápida. Isso também iria funcionar para uma viga contínua, né? Também, sim. Pronto, mais ou menos aqui, ó, se a gente prolongar, tá? A gente fez esse prolongamento de como as seções elas vão estar. E o que é que isso aqui nos diz? Isso aqui nos diz o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente faz, né, colocou as cargas, ou a carga daqui. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. A gente faz a nossa linha neutra. O que é a linha neutra? Vai ser a deformação do eixo da viga, né? Então, ó, eu vou colocar aqui a linha neutra, que é o eixo da viga. E pela deformação da linha neutra, a gente consegue perceber, né,
que nessa região aqui, o que é que acontece? A gente tem tração embaixo, né? E compressão em cima. Nessa região daqui já muda. A gente tem tração em cima e compressão embaixo, tá? E compressão embaixo. Então, o comportamento de uma viga, na prática, ela pode mudar ao longo da nossa própria viga, dependendo de como ela é, de como é sua concepção. Ou seja, de Ô, como ela está. professor, Jameson fez uma pergunta assim, ó. Eita. O efeito acontece no momento que a viga recebe a carga e distribui ou com o tempo, esse efeito? Pronto, ótima pergunta. Existem dois efeitos, tá? Existem dois efeitos numa viga de concreto, em outros materiais também, mas de concreto existe um que a gente chama de elástico, o inicial, e o outro, tá? Que é ao longo do tempo, que a gente chama de fluência, vou botar assim. Então, o que é que acontece? Quando você faz uma viga de concreto e você carrega ela, né? Você, por exemplo, colocou as lajes em cima durante a obra, colocou os vestimentos, tudo mais, colocou os móveis das pessoas, existe um efeito que é imediato, tá? Existe um efeito que ele é imediato, que é o efeito que a gente chama de efeito elástico. Então, inclusive, a gente chama ele de elástico porque o que é um elástico, né? Um elástico é algo que se a gente coloca a carga, quando a gente tira, né? Quando a gente tira a carga, ele volta para o estado inicial. O elástico ele é assim, né? Você tem uma mola, por exemplo, essa mola é elástica. O que é que acontece? Você traciona ela, né? Você pega a mola e abre ela. Se você soltar a mola, ela volta para o lugar onde ela estava. Então, o primeiro efeito que acontece na viga é o elástico. Você colocou as cargas lá, ela se deformou. Imagina que aconteceu isso. Ao longo do tempo, existe outro efeito, que é o efeito da fluência, que é efeito que ele é função do concreto e do aço. Né? O concreto e o aço, ao longo do tempo, quando eles vão sofrendo carga, eles vão se deformando também. Então, ao longo do tempo, né, essa viga ela vai sofrendo outro efeito, tá? Vai se deformando mais ainda. Então, né, com os anos, isso aqui é com os anos, ela vai se deformando mais, aí depois se deforma mais ainda. É claro que vocês sabem que essas deformações aqui, elas são deformações extremamente exageradas, né? E existe, né, nas estruturas de concreto esse efeito que é chamado de fluência. E esse efeito, ele não é um efeito elástico, ele é um efeito que a gente chama ele de efeito plástico, tá? O que é um plástico? Plástico é um material, né? Imagina aqui um plástico mesmo, um pedaço de plástico, né? Por que a gente chama ele de plástico? Porque se você pega, por exemplo, uma garrafa de plástico, tá? Você pega aqui uma garrafa de plástico. Não tá muito bonita, não, mas imagina que isso aqui é uma garrafa. Se você deforma essa garrafa, se você pisa em cima dela, ou então se você torce essa garrafa, ela volta ao seu estado inicial ou ela permanece do jeito que ela tá? Ela permanece. É claro que ela volta um pouco, né? O que ela volta é a parte que a gente chama assim de elástica, mas a maioria da deformação de uma garrafa, de um material, ele não retorna ao estado inicial. Então, por isso que o plástico ele é chamado de plástico, né? Porque o comportamento dele é um comportamento plástico. Então, existem esses dois comportamentos aqui, tá? A viga, ela se comporta inicialmente como um elástico, né? Que é a primeira deformação, por exemplo, fez a laje ali, pronto, ela deforma naquela hora imediatamente. Se você tirar a laje, ela volta. Agora, se você coloca a laje em cima da viga e deixa ao longo do tempo, ela vai ter a primeira deformação, que é a elástica. E com o tempo, tá? Com o tempo, você tem as deformações plásticas, que são deformações que não voltam mais. Então, em geral, quando você sai, né, de ver lá
Isso acontece muito em coberta de madeira. Tem as cobertas de madeira que elas estão extremamente deformadas, aquelas deformações elas não conseguem mais voltar. Tá? Ficou claro? Jameson e Cecília entenderam? Pronto, tranquilo. Tranquilo. Bom, então pronto. Isso aqui é basicamente o que acontece numa viga. A viga ela sofre flexão, tá? E o que é que vai acontecer? O concreto, tá? Ele é um material que é uma pedra artificial. E existe uma propriedade dessas pedras artificiais que é o seguinte: elas possuem boa resistência à compressão, possuem uma resistência à ação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pega um bloco de concreto ou de qualquer outra pedra e empurra, deixa eu botar aqui, né? Uma superfície e você coloca uma carga aqui de compressão, é muito difícil você romper esse bloco. Mas se você pega esse mesmo bloco aqui, né? Isso aqui é bem difícil a gente ver, né? Tração uma pedra, assim, diretamente. E essa carga, em vez de ser uma carga de compressão, ser uma carga de tração, esse concreto, ele entra em colapso aqui facilmente, ó. Tá? Facilmente. Aqui não, né? Só que o que acontece? É difícil a gente ver uma pedra tracionada. Normalmente a gente vê uma pedra comprimida, né? Com coisas em cima e tudo mais. Até... Mas, quando é que a gente mais vê a flexão nas estruturas de concreto? Né? As estruturas de concreto são ótimos exemplos para a gente ver a tração ocorrendo numa pedra, por mais que seja uma pedra artificial, que é o concreto, que é justamente na flexão. A gente acabou de ver, né? Então, o que é que acontece? Né? É uma tração que ocorre, digamos assim, de forma indireta, né? Ela não é uma tração, não é porque tem alguma coisa puxando ele, o concreto, que ele está tracionado, é porque a flexão, ela compreende, né? Ela se manifesta como sendo deixa eu botar a linha neutra, uma combinação de tração e compressão. Então, veja, se o concreto é bom a compressão, aqui em cima está tranquilo, porque essa região é comprimida. Mas é um material ruim a tração, né? Ele é um material ruim a tração. O que é que vai acontecer? Quando essa viga sofrer a sua flexão, o que vai tender a acontecer com ela é que aqui, ó, apareçam fissuras, tá? Ó, quanto mais para baixo, maior essas fissuras, até essa região aqui da linha neutra, ó. Por quê? Porque aqui embaixo está tracionado, a gente está puxando o concreto não tem resistência à compressão. Essas fissuras, elas são desse tipo aqui, assim, ó, né? São fissuras desse tipo. Então, por exemplo, se você quer quebrar uma viga de concreto, se ela estiver apoiada sobre o chão e você colocar uma carga sobre ela, né? Ela não vai quebrar, porque ela só vai estar sofrendo compressão. Agora, a partir do momento que você apoia ela aqui dos lados, ela começa a sofrer uma tração embaixo que vai se propagando até em cima. Aqui, ó, a gente vê um exemplo de ensaio. Aí, no caso, como a gente resolveria isso? Colocaria outro pilar no meio, era? Não, tá? Como é que a gente resolve isso aqui, né? A gente coloca o aço. A gente coloca aqui aço.
Por quê? Porque o aço ele tem uma boa resistência à tração. Então, quando essas fissuras elas forem ocorrer, o aço não deixa que essas fissuras apareçam, tá? Então, a armadura de aço, deixa eu ver aqui se eu tenho uma foto já da armadura. Ó, a armadura de aço, né, aqui embaixo, ela vai servir justamente porque quando essa fissura aparece, o aço não deixa essa fissura se propagar. Então, para isso que a gente coloca o aço nas estruturas de concreto, né? Para isso que a gente coloca o aço na estrutura de concreto, tá? Ó, esses ferros aqui embaixo ela vai começar a tender a fissurar. Quando chega no aço, ela para. Se a carga for muito alta, a gente precisa de muito aço. Se não for alta, a gente precisa de pouco aço. Ó, tá vendo que aqui embaixo tem mais aço do que aqui em cima? Não sei se dá para ver. Mas é porque embaixo a gente tem... Professor, David Diamante fez uma pergunta. Hã? David Diamante fez uma pergunta. Ah, porque então aqui. Sim, o aço ele não pode oxidar, né? E existe... a gente tem que calcular, né, quando a gente tá fazendo... O que é que influencia na oxidação do aço, tá? Só para que eu... São duas coisas, né? Imagina aqui que tem a estrutura de concreto. Aqui a gente tem uma estrutura de concreto. Aqui nós temos o aço, tá? Aqui nós temos o aço, tá? O que é que vai interferir nessa questão, né, da oxidação? Primeiro, o ambiente. Se a bitola do aço interfere, não tanto, tá? É claro que aços mais finos vão estar mais sujeitos, porque se ele oxida um pouco, prejudica muito a estrutura, né? Um aço com uma bitola maior, nem tanto, né? Aí veja um ambiente externo. Então, por exemplo, né? Se essa estrutura de concreto é para uma residência aqui em Salgueiro, que é um ambiente seco, não tem poluição no ar, não tem nada químico que afete, então é mais tranquilo. Agora, se você faz uma estrutura de concreto para uma estação de tratamento de esgoto, né, faz reservatório, uma viga lá dentro da estação de tratamento de esgoto, o ambiente ele é muito mais agressivo. Então, o ambiente ele tem uma propriedade que a gente chama de agressividade, tá? Agressividade, que é medido, né, pelo que a gente chama, a gente tem uma classificação de classe de agressividade ambiental. Então, depende da classe de agressividade ambiental. Se ela for alta, é mais fácil o concreto, esse aço aqui, ter problemas. O que é que acontece? Então, o concreto, existe essa medida que a gente chama de C, tá? Ó, tanto essa daqui como essa, que se chama de cobrimento, tá? Isso aqui se chama de cobrimento. Professor, pode explicar esse desenho de novo? Eu não entendi ele direito, não. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo a viga de concreto e aqui as barras de aço. Ah, tá certo. Entendeu? Aqui em Entendi. cima vai ter aço também, ó. Né? Eita. Ah, entendi. Então, o cobrimento é a distância entre a superfície aqui da sua estrutura e
a superfície da sua barra de aço. Se o ambiente ele for muito agressivo, a gente precisa de grandes cobrimentos, ou seja, a gente precisa de muito concreto para proteger o aço. Se o ambiente for pouco agressivo, a gente não precisa aqui de tanto concreto, né? Isso aqui também depende da propriedade do concreto, tá? Da propriedade do concreto. Então, por exemplo, a permeabilidade vai influenciar. O que é permeabilidade? É a facilidade com que a água entra no concreto. Se esse concreto é um concreto muito poroso, a água entra fácil, tá? A água consegue permear aqui muito fácil. Se esse concreto é um concreto com a porosidade baixa, tá? A água não consegue chegar tão distante. Então, a gente calcula o cobrimento, tá? O cobrimento, de acordo com o ambiente e o concreto. Tranquilo? Tranquilo. Professor, mas isso a gente vê mais em resistência, né? Esse cálculo a gente vai aprender aqui em estrutura. Não, na verdade é o seguinte, esse cálculo aqui a gente aprende aqui. A gente não precisa calcular a norma, né? A norma de concreto. Deixa eu ver se eu abro a norma aqui rapidinho. Ela já dá esses valores para a gente, né? A gente não tem que calcular para todas as vigas. A não ser que seja uma viga muito diferente. Mas se for uma viga comum, tá? Das obras que a gente está acostumado a fazer. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tem uma tabela, né, que fornece para a gente. Deixa eu procurar. Deixa eu olhar no índice aqui rapidinho. Esse aqui é importante, tá? Só um momento aqui. Cadê? Porque a norma é grande. Deixa eu ver o cobrimento. Acho que é aqui. Pronto. Vai estar bem aqui embaixo. Ó, então isso aqui, ó. A gente tem a classe de agressividade ambiental, que é definida aqui por essa. Aqui, é definida aqui em cima, né? Se você tem agressividade fraca, né? Aí você vai ver, né? Se você tem, é uma obra rural, uma obra urbana, uma obra marinha, industrial, respingo de maré, o risco de deterioração da estrutura. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí você tem que classificar a sua estrutura, né? Isso aqui não faz parte da disciplina, mas você vê qual é a classe de agressividade ambiental, né?
ver qual é o tipo de concreto, tá? Cada tipo de concreto, se é concreto armado, protendido, e ver quais são as dosagens lá do seu concreto, né? Você classifica seu concreto também, e a partir dessas classificações, você olha aqui na tabela qual é o comprimento que você precisa. Então, ó, se você está numa laje com a classe de agressividade ambiental 1, você precisa de 2 centímetros. Classe de agressividade ambiental 2, 25 centímetros. Classe de agressividade ambiental 4, você precisa de 4 centímetros e meio, tá? Se o concreto for um concreto protendido, aí já muda. Então, esse fator aqui, o comprimento, ele vai ser o fator principal relacionado à questão da corrosão das armaduras. Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Deixa eu olhar aqui para vocês. Pronto. Então, aqui estão alguns exemplos de fissuração, tá? Ó, aqui é como é que a viga fissura, são feitos ensaios, né? Esses ensaios são bem didáticos. Por que a gente não vê isso aqui nas edificações? Porque não é para ver, né? A gente já faz o cálculo dela para que ela não aconteça isso. Mas isso aqui seria o que você viria se nossas edificações elas não suportassem as cargas. Mas ninguém vai projetar uma edificação para ela dar problema. Então, em geral, a gente só consegue ver mais em um laboratório. Perceba que a gente consegue ver aqui, ó, a flexão da viga, mas quando a gente calcula a estrutura, a gente calcula ela para que a gente não consiga ver. Pronto. Acontece também, tá? Acontece também. O que é que acontece? Ó, quando a gente coloca uma carga, né, na nossa viga, ela não sofre somente um tipo de esforço, tá? Ela sofre dois tipos. Então, se você perceber, né, ela sofre aquela flexão, mas isso aqui quer dizer que é simétrico, tá? A gente só está vendo metade da viga, existe outra metade para lá e outro pilar. Ó, o que é que acontece? Essas fissuras, né, quando elas vão chegando aqui, elas são fissuras que acontecem de forma vertical. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca as barras de ferro aqui para que essa fissura aqui não aconteça. O que é uma fissura? A fissura ela quer separar essa parte dessa. Então, a gente coloca a barra de aço para fazer essa costura aqui. Outro efeito que acontece também na viga, isso aqui a gente também já tinha conversado um pouco antes, é o seguinte, né? A carga, ó, você tem aqui a sua viga e ela tem uma carga. Outro efeito que vai acontecer é o seguinte, isso daqui vai tentar fissurar dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque imagine que além da flexão, há a tendência de um descolamento e deslizamento entre as partes. É como se isso aqui quisesse acontecer. A sua viga se despedaçar dessa forma. Tá? É como se ela quisesse quebrar assim, tá? E o que é que a gente faz para que isso aqui não aconteça? A gente passa um ferro que liga essa parte nessa. Esse ferro ele vai estar ligando uma parte na outra. É claro que isso aqui seria o que ia acontecer, né? Seria assim para isso aqui não acontecer, né? Esses ferros eles vão estar aqui, ó. Que a gente chama de armadura transversal ou estribo. Então, ó,
essas fissuras que ocorrem nessa direção, elas são combatidas pelos nossos estribos, que são essas armaduras que aparecem aqui, que fazem com que essa parte da viga, tá? Não. Tá, eu vou explicar aqui. Faz com que essa parte da viga não solte e desce. Se acontecer o cisalhamento, vai ter como colocar as armaduras? Não, o cisalhamento ele acontece, mas a gente projeta as armaduras para que elas consigam suportar o cisalhamento, entendeu? Ele acontece. Por exemplo, você imagina o seguinte, que você tem um tijolo, né? E você tem lá disponível um milheiro de tijolo, né? Claro, que tijolo não é material estrutural, estou dando só um exemplo. E você precisa fazer uma estrutura, né? Para levantar 50 quilos, por exemplo. Então, 50 quilos você vai colocar dois tijolos, né? Você está fazendo dimensionamento. Se você precisar agora 200 quilos, em vez de dois, você vai ter que colocar 8. Então, isso se chama dimensionamento. Você não vai pegar 8, né? Você não vai pegar um peso de 200 quilos e colocar em cima de dois tijolos. O que é que acontece, né? O que é que eu quero dizer com isso? O peso que está lá, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Você está colocando lá um peso, por exemplo, lá de 200 quilos. Mas o que você tem que fazer é colocar a quantidade lá de tijolos, né? A quantidade de bloco, que suporte aquele peso. Então, o peso, ele não deixa de acontecer. O que você precisa fazer é colocar a quantidade de material necessário para que aquele peso não leve sua estrutura em colapso, né? Então, se você pegar 100 quilos e bota em cima de dois tijolos lá, aqueles tijolos vão quebrar. Se você coloca em cima de 8, eles não vão quebrar. Então, o cisalhamento acontece. O peso, ele acontece. O peso, ele está aqui, ó, independente de uma coisa ou outra, tá? O que a gente Como é, tem... professor? Explica esse negócio aí. Explica esse negócio do tijolo aí de novo, para eu entender. Você tem uma caixa d'água, por exemplo, você precisa botar ela em cima, ela tem 200 quilos. Um reservatório. Você tem blocos aqui, cada bloco aguenta 50 quilos, por exemplo. Se você coloca dois blocos aqui, vai aguentar... Não, né? Se cada um... Estou dando só um pequeno exemplo, assim, né, do que é dimensionamento. Não. Você tem que colocar quantos? Você tem que colocar 4. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o peso, né, ele não muda. O que você precisa calcular é a quantidade de material que você precisa para resistir a esse peso, né? Em relação à pergunta que Samira tinha feito. Então, porque ela tinha feito... Se acontecer o cisalhamento, vai ter como colocar as armaduras? É o que eu estou dizendo é o seguinte, o cisalhamento, ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer, independente da quantidade de armaduras. Só que a gente precisa colocar a quantidade de armaduras necessárias para que esse cisalhamento não leve a viga a romper, né? Ou a gente coloca igual, né? Por exemplo, aqui ou a gente coloca 4 blocos, ou então a gente coloca vários blocos, né? Sei lá, 5, 6, né? Vários blocos aqui. Então, estou dizendo assim, dimensionamento é isso, né? É a mesma coisa que na viga, a gente vai colocar a quantidade de estribos necessários para pegar o cisalhamento, mas o cisalhamento ele vai acontecer independente da quantidade de ferro que tem aqui, né? Até se não tiver ferro, ele vai acontecer e ele vai romper a viga. Então, o que eu estou dando esse exemplo aqui é um exemplo assim, o que é você dimensionar? Você dimensionar é você dizer a quantidade de elementos necessários para que resista ao peso que eu tenho lá. A mesma coisa acontece na viga. Dimensionar uma viga é dizer a quantidade de ferro que precisa para que aquela viga não caia ou não se deforme muito, né? Ou não fissure com o esforço que eu tenho ali, tá? Então, ó, isso aqui é uma viga ensaiada ao cisalhamento.
Essa viga ela não tem estribo. Olha o que acontece quando a viga não tem estribo. Ela acha aqui. Por quê? Porque o concreto não consegue sozinho existir a essa tendência, né, de descolamento dessa parte de baixo em relação à de cima. Ó, uma viga, né? Aqui ela sofre um cisalhamento, então que tende a acontecer isso, essa parte de baixo tende a se descolar em relação à de cima, porque provavelmente o estribo aqui é insuficiente, tá? O estribo é muito fino, então tem poucos estribos, né? Ficou claro, né? Acho que ficou claro isso aí. Então, fissuras e armaduras longitudinais. O que que acontece? Quando a viga ela sofre essa fissura, né? Que é a fissura por causa de flexão, você coloca essa armadura. Lembrando que fissura está tendendo a fazer com que essa parte despedace dessa. Então, você coloca o aço lá para fazer o efeito contrário. Como você tem um esforço cortante, né, que é o cisalhamento lá, né, ele tende a fissurar dessa forma. Então, o que é que você faz? Você coloca o estribo. Perceba que o estribo, ele está como se fosse aqui, ó, pendurando, né, essas. Ele leva, ó, toda a tendência. Ele pendura essa parte aqui nessa, nessa, e leva todo o esforço para os pilares, né? Então, Professor, hã? só uma dúvida rápida. A gente, no cálculo, a gente vai levar mais em conta a bitola do estribo ou a gente vai levar mais em conta a quantidade? Os dois. Os dois. Porque é o seguinte, isso aqui é como se você tivesse cabos que estão, né, pendurando essa parte nessa. Então, tanto faz você colocar dois cabos, né, ou você colocar um cabo aqui que tenha uma área duas vezes maiores. Então, esse efeito daqui é igual a esse. Cecília, Matheus perguntou se... Ele perguntou o seguinte: eu vou levar em consideração a bitola, né, ou seja, o tamanho do ferro, a quantidade. Aí eu disse a ele que os dois, né, porque você pode aumentar a bitola do ferro, né, porque esse ferro serve para sustentar essa parte em relação a essa, ou eu posso colocar dois ou mais, tá? Então, as duas opções, elas são válidas. Então, é isso que acontece, ó, essa parte, né, está sustentada por essa, que, assim, vai ser sustentada por essa, assim, sucessivamente, até transferir tudo para o pilar, e, consequentemente, né, assim como todo projeto, todo não, né, quase todos os projetos de estrutura, 99%, a gente quer transferir a carga para o solo, né? Então, o objetivo da estrutura é a gente transferir todas as cargas aqui para nossas fundações, que vão transferir ela para o solo. Então, isso é o que acontece no cisalhamento, né? Aqui são algumas armaduras de vigas, ó, tá? Se vocês perceberem aqui, tem os espaçadores, ó. Esses espaçadores, eles, para que eles estão aqui? Eles servem justamente para dar o cobrimento necessário. Ó, perceba que eles são pecinhas de plástico que vão ficar aqui mesmo, elas não saem, tá? Deixa eu aqui mesmo. Deixa eu desenhar aqui. Elas ficam lá durante a concretagem, não vão ter problema. Aqui eu tenho uma viga, né? Antes da concretagem, eu coloco esses espaçadores, né? Que parecem uma estrela, assim, um negócio assim. Por quê? São peças de plástico que vão dar um cobrimento, né? Ó, elas vão dar essa distância aqui. Então, aqui a gente pode ver os espaçadores, tá? Que ficam aqui para que o aço não encoste na forma e o cobrimento não seja dado de forma correta. Tá? Pilares. Os pilares, eles são diferentes das vigas, apesar de eles terem o mesmo tipo de armadura. Os pilares, eles sofrem compressão, né? Ó, um tirante, ele
Isso parece muito com um pilar na obra, muitas vezes a gente não consegue nem identificar a diferença, só, a diferença de um pilar e de um tirante, né, ao olho nu. A gente só consegue quando a gente vê os esforços que estão chegando, estão atuando sobre os dois. Então, o pilar ele sofre a compressão e o tirante ele sofre a tração, né? Então, quando você tem aqui uma viga se apoiando sobre um pilar, você tem a carga nesse pilar, no topo dele, que a viga transmite para ele, né? Nos dois pilares aqui. Aqui embaixo você tem a reação do terreno. Se você pegar essas duas cargas, elas vão fazer com que esse pilar sofra compressão. O tamanho dele, ele é encurtado, né? Ele fica menor. Então, pronto. Existe um problema que pode acontecer no pilar, que é o seguinte, né? É igual aquele exemplo, quando a gente pega a régua. Se o pilar for muito fino, tá? Se o pilar for muito fino, pode acontecer o que a gente chama de flambagem. Então, o pilar ele não pode ser muito esbelto, né? Isso aqui a gente chama de um pilar muito esbelto. Ele tem que ter dimensões aqui, tá? Ele tem que ter dimensões aqui para que esse efeito não ocorra, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de falar sobre ele, tá? Eu não consigo, imagina aqui que eu tenho, deixa eu pensar, 90 metros, 30 pavimentos, tá? 20 e poucos pavimentos aí. Se eu fizer um pilar que tem, por exemplo, 30 centímetros por 80, né? E ele tiver 90 metros de altura, ele tiver a altura de um prédio de 30 andares, o que é que vai acontecer? Esse pilar ele vai flambar, tá? Não precisa nem botar esforço nele, esse pilar aqui ele vai cair. Agora, se eu tenho esse pilar aqui, em cada pavimento tem uma viga aqui chegando, né? O que é que acontece? Em relação à flambagem, né? Aqui em cada pavimento, imagina em cada pavimento tem uma viga aqui chegando nesse pilar. Tem 30 vigas chegando nele. Em relação à flambagem, esse pilar ele suporta. Por quê? Porque existe uma propriedade que é chamada de comprimento de flambagem, que o que interessa para a gente é a distância entre dois apoios que o pilar tem, né? Esse exemplo a gente já viu em sala de aula, não sei se vocês estão lembrados, mas é o seguinte, se eu pegar uma régua, né, vocês podem fazer isso aí em casa, eu tenho uma régua aqui, eu seguro nessa ponta e seguro nessa ponta aqui, ou seja, ela está apoiada nesses dois, e eu comprimo essa minha régua, o que é que vai acontecer com ela? Ela flamba, né? Minha régua vai fazer isso aqui. Mas se você pedir para uma pessoa na sua casa colocar apoios intermediários aqui, ou seja, segurar a régua, né, com a mão, o que é que acontece? Essa régua ela só consegue se deformar assim, ó. E fica muito mais difícil, né, quando você tem esses apoios aqui intermediários, você deformar essa régua. Não sei se vocês lembram desse exemplo em sala de aula, tá? Mas se não lembra, vocês fazem essa experiência. Você segura essa, pronto, você segura a régua, tá? E comprime ela, né? Segura de um lado do outro e vai empurrando, né? Tentando juntar os seus dedos. E depois você coloca travamentos aqui no meio. Seria uma pessoa segurando essa régua nesses dois pontos, tá? Nesses dois pontos. Quando você tentar comprimir, essa régua daqui, tá?
vai ser muito mais difícil você flambar essa regra. Vocês entenderam isso aqui, essa questão do edifício, né? Porque o desenho é complicado de fazer. Mas uma coisa é o pilar solto, outra coisa é o pilar todo travado, né, pelas vigas do edifício. Tá? Pronto, então o pilar ele sofre compressão e a gente precisa travar ele, né, ter apoios aqui intermediários para que ele não flambe. Ou então, né, se fosse um pilar de 90 metros, ele ia ter que ser um pilar bem grande, né, um pilar de 9 metros por alguma coisa. Não tinha condições, né? A quantidade de concreto ia ser insustentável. Então, pronto. Então, o que é que acontece? O pilar ele tem uma armadura bem parecida com a viga, só que diferente da viga, essa armadura aqui, ela serve para ajudar o concreto a pegar a compressão. Então, nesse caso, tanto a armadura ela é comprimida, como o pilar está comprimido também, tá? Só que aqui a gente tem o seguinte, ó, o aço ele tem uma boa resistência, né? Ele tem uma boa resistência. Só que se a gente fizer, ó, é o seguinte, tá? Imagine que a gente tem aqui 10 toneladas. Se a gente for fazer um pilar de concreto de 10 toneladas, para aguentar 10 toneladas, ele vai ficar muito grande. Por quê? Porque o concreto ele é resistente e tudo, mas nem se compara com a resistência do aço. Se a gente for fazer um pilar somente com a armação de aço para aguentar 10 toneladas, vocês já podem imaginar que isso aqui não vai dar certo, né? Ó, aqui, né? E aqui é outra armação. Como é que você vai fazer um pilar para aguentar 10 toneladas somente com as barras de aço? Não dá certo. Por quê? Porque senão isso aqui flamba. O aço, ele apesar de ser resistente, ele não aguenta uma compressão tão grande. O que é que a gente faz, então? A gente pega essa armadura de aço, né? Imagina o seguinte, né? Imagina que isso aqui é uma armadura grossa, né? Essa armadura. Essa armadura aqui, tá? É algo parecido. Aí no caso tem que ser uma armadura mais grossa, né? Não, tô dizendo assim, se fosse uma armadura, se fosse 10 toneladas, você ia precisar dessa armadura aqui. Só que o que acontece? O aço, ele não consegue resistir sozinho porque ele deforma muito, ele flamba, né? Só o que acontece? Você junta o melhor dos dois, ó. Você usa um pouco de aço e um pouco de concreto, ó. Deixa eu botar de outra cor. Você coloca essa armadura de aço dentro de uma armadura de concreto. Ou seja, você nem vai ter um pilar tão grande, feito esse daqui, né? Porque é só de concreto. E nem a armadura vai flambar, porque você tem um concreto aqui que não deixa essa armadura flambar. Então, aqui o concreto e o aço, eles atuam em conjunto para fazer com que esse pilar seja o mais otimizado possível, tá? Então, basicamente, vai ser um pilar dentro de outro pilar? Vai ser um pilar com o de concreto armado, né? É como se fosse um pilar de aço dentro de um pilar de concreto, né? Entendi. Que é isso aqui, ó, entendeu? Entendi. Porque nem o aço resiste sozinho e também o concreto, se fosse somente de concreto, ia ter que ser um pilar muito grande, né? Aqui, entendi. Parte da carga é transferida para o aço. Então, pronto. Aqui a gente tem um exemplo na obra, né? Como são esses pilares, ó. Entendeu? Aqui, ó, um exemplo de flambagem de armadura, quando a gente tem pouco concreto, o concreto não consegue resistir, que precisa ser calculado, né, a quantidade de concreto para que a armadura não flambe.
E essas barras também, o estribo também do pilar, ele serve para que essas armaduras não flambem. Então, se aqui tivesse um estribo maior, o estribo, ou mais estribos, ou mais concreto, esse pilar não flambava. Esses três componentes são, né, servem para a contribuição aí, tá? Então, aqui a gente dá um exemplo de, ó, se não tivesse estribo, ele ia flambar. Tá? Todo mundo tem uma régua aí em casa, né? Para fazer essa questão da flambagem. Vocês todos lembram? Todo mundo tem uma réguazinha em casa. Então, já que vocês têm uma réguazinha em casa, vocês vão fazer essa questão da flambagem, tá? Para ver se está todo mundo esperto aí. Vocês vão pedir para uma pessoa segurar e vocês vão filmar para me mostrar, tá? Postar lá na sala de aula. Ó, quando vocês colocam isso aqui, o estribo, ele não flamba mais, tá? Não flamba mais. Flambagem é justamente isso aqui. Ó, aqui está mostrando, né? Se eu tivesse somente o ferro, aconteceria isso. Quando eu coloco o estribo, acontece isso aqui. Quando eu coloco mais estribos, tá. A sua é de ferro, se for, você consegue deformar ela um pouquinho, tá? Aí você mostra só a flambagem, então. Não vai ficar somente filmando o professor, né? Vocês também vão. Bom, então pronto. Vocês têm, né? Eu vi a parte aqui de pilares e vigas, são os elementos estruturais que eles têm um comportamento, digamos assim, mais complicado da gente entender, tá? A laje, eu vou deixar para que vocês vejam como é, né? Mas ela vai ser muito parecida com a viga. E para que a aula não fique tão extensa, a gente já está aí com 2 horas, né? Não é nem aconselhável a gente ter uma aula tão extensa. Eu vou passar. Deixa eu parar de apresentar aqui. Então, para que a aula não fique tão extensa, eu vou parar por aqui, tá certo? Já passou 2 horas, né? Por mim, a gente ficaria até meio-dia, mas o problema é que... Exatamente. Né? Assim, o problema é que não é aconselhável que a gente tenha aula tão extensas, tá? Aí, eu vou colocar essa aula no YouTube, tá? Vou passar os conteúdos para vocês, para que vocês... Tem sim, tá? Vou cobrar de vocês aí. Vou cobrar de vocês o vídeo para que vocês mandem aí, né? Vocês dão um jeito, tenho certeza. Eu confio nos meus alunos. Meus alunos são os melhores aí. Da régua, tá? Ó, pessoal aí, eu já tô vendo que não tava... Confio assim. Meus alunos são os melhores. Eu confio em todos vocês, vai dar certo. Vocês vão fazer um trabalho top, né? Então, eu vou mandar agora, tá? Todos os materiais aqui para... Tem que mandar esse vídeo até quando? Mande hoje. Hoje você grava, tenho certeza. Faça um TikTok e mande um vídeo lá com uma música bem bonita, assim, bem emocionante. Posta aqui, ó, na sala, tá? Eu vou esperar de todos vocês. Vocês façam um TikTok, bota uma música aí bonitinha, bota um piseiro, bota uma música clássica, que vocês gostarem, façam o vídeo. Eu confio em vocês, né? Aí, sim, aí voltando, né? Vale pouco, né, Vitor? Hã?
Vale um pontinho, né? Vamos botar um pontinho aí para quem fizer, né? Como é, professor, que eu não entendi direito? Diga aí de novo. Explicar o quê? Como é que faz um TikTok? Rapaz. Ei, eu sei fazer Vou TikTok. ganhar Se esse pontinho aí. quiser. Vou ganhar esse pontinho. Não, mas aí seria isso, né? Fazer o vídeo daquela régua, a régua flambando, vocês fazem lá, né? Pede para uma pessoa segurar, né? Segurar lá a régua, né? Qualquer coisa vocês veem com os colegas a gente já fez isso em sala, tá? Se puder também ter mais de, né? Você puder segurar em 2 pontos, ou em 3, ou em 4, seria interessante, né? Para mostrar como é a flambagem e a dificuldade que você tem quando você tem mais de um apoio na sua régua, né? Tipo, você pega uma régua aqui e você comprime ela. É muito fácil você comprimir, né? Ela vai flambar. Mas se você está segurando aqui, tem uma pessoa segurando aqui no meio, né? Quando você tenta comprimir ela, fica muito mais difícil. Se você tiver 2 pessoas, né, segurando, e você tender a comprimir, fica muito mais difícil. Então, eu quero que vocês vejam na prática esse efeito, tá? E que vocês estudem o material que eu vou passar para vocês. Então, estudem, né? Dê um tempinho aí, façam um lanche, vão no banheiro aí, e o que precisar. Eu vou ficar aqui conectado com vocês para tirar alguma dúvida, né? Que o pessoal vá tendo aí quando for estudando. Mas o ideal é que vocês terminem de estudar os 2 materiais para que vocês não acumulem conteúdo hoje. Quando for daqui para sexta-feira, a gente só tira dúvidas e faz a atividade, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? É para mandar hoje. Só aí 10 segundinhos vocês fazem. Então, É no grupo da sala. mandar aqui no Classroom, né? Mas é como assim? É a régua só balançando mesmo? Não precisa falar nada no vídeo. Eu quero só saber se todos fizeram, entendeu? Tá certo. Certo? Não precisa ficar bonito, não precisa de maquiagem, não precisa de nada, tá? É só pra gente. Pronto, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Por Não, enquanto. acho que Aí, no caso, agora a gente só vai pegar as apostilas do Classic e passar mais para o caderno, né? Exatamente, tá? E estudar. Então, eu vou passar as apostilas agora, tá? eu gostei desses aulas online. Eu também gosto. Eu vou Qual? ficar. Foi Se ótimo. você, quem quiser ficar na sala pode ficar. Quem não quiser pode sair. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam no WhatsApp que a gente vem aqui para o Meet e aí a gente conversa, tá? Mas por enquanto o senhor vai criar uma partida. Crio. Vou ver agora como é que. Tá? Então, bom, pessoal, por hoje a aula está encerrada. Vou só passar aqui os materiais. Quem tiver alguma dúvida sobre os materiais que eu ler agora, que eu aconselho, vocês podem falar comigo no WhatsApp que a gente volta aqui para a sala. Sim, a gente ainda tem que falar a Samira, né? Porque ela saiu da sala e não conseguiu mais entrar. Como é? Lembrei agora, a Samira caiu no meio da aula e ela não conseguiu mais entrar. Pronto, mas aí eu vou Aí, aproveitar agora esse tempo também e já coloco a aula aqui no YouTube e ela assiste o finalzinho. Tá? é porque ela disse que não conseguiu mais entrar, ela ia ficar para assistir o resto da aula no YouTube. Pronto. Então, por hoje é só. Tá? A gente vai se falando aí pelo WhatsApp, tá? Eu vou passar agora para vocês os materiais. Tchau, tchau, pessoal, todos. Até mais. Até. Tchau, a aula foi ótima. Até. Tchau, tchau.